Olá, meu nome é Thiago Malinger Silva e eu irei apresentar o trabalho de imagem digital associada à análise multivariada potencialidades para determinação quantitativa. A orientadora é a professora Dra. Noemi Nagata. A erva mate é consumida e produzida na região centro-sul do Brasil, e devido ao seu alto valor agregado, ela pode sofrer processos de adulteração, através de sacarose ou por espécies semelhantes, tais como talos das folhas. Sendo assim, a erva mate é dividida em três tipos de padrões nacionais: PN1, que contém 70% de folha, PN2, que contém 60% de folha, e PN3, que contém 50% de folha. Dessa forma, foi proposto um método através de imagens digitais associadas a métodos quimiométricos. Este trabalho tem como objetivo desenvolver modelos para determinação quantitativa de talos em amostras de erva mate. O processo de preparo de amostras se deu através do quarteamento, moagem, peneiramento e armazenamento. O armazenamento da erva mate foi feito em saquinhos Ziplocs, e os talos utilizados para a adulteração foram retirados da primeira peneira do processo de peneiramento. Assim, então, foram utilizadas 1 grama de amostra de erva mate para estas concentrações de talo, variando de 0 a 60% de talo. Após o preparo, as amostras sofreram então adulterações com talo e foram dispostas no scanner. Este scanner gerou a imagem com o tratamento gerou os histogramas, onde nós podemos ver as cores RGB, HSI e a escala de cinzas. Com as imagens digitais, então, foi proposto uma análise por componentes principais, onde os dados foram centrados na média e obtemos o gráfico de scores, PC1 por PC2. Neste gráfico, podemos ver que as amostras com 0% de talo, amostras puras, se encontram no quadrante negativo da PC1 e negativo da PC2. Já os dados com 60% de talo se encontram no quadrante positivo de PC1 e negativo de PC2. Percebemos também esse formato parabólico, que evidencia a adulteração dos talos. Também percebemos que as amostras com concentrações parecidas de talos se encontram numa tendência de agrupamento. Através do gráfico de loads, então, obtivemos os valores de RGB para as amostras sem adulterantes e com adulterantes. Para as amostras sem adulterantes, tivemos os valores de R em 100, de G em 101 e de B em 66, resultando nesta coloração aqui, um verde um pouco mais escuro. Já para as amostras com adulterantes, utilizando o mesmo gráfico de loadings, tivemos os valores de R em 125, de G em 120 e de B em 83, resultando numa coloração um pouco mais amarronzada das amostras. Devido aos bons resultados da PCA, foi proposto então uma análise de regressão por mínimos quadrados parciais, onde foram adicionadas mais 4 amostras ao conjunto, e este conjunto separado entre o conjunto de calibração e o conjunto de validação. O método de cross-validação utilizado foi o Venetian Blinds, então obtivemos o gráfico de variável latente por RMSEC e RMSEC-V. Esses valores aqui são os erros associados ao modelo. Onde os erros são mais baixos, então, é selecionado o número de variável latente. O número de variável latente tem a ver com as dimensões necessárias para explicar nossos dados. Selecionamos, então, 4 dimensões para conseguir explicar os dados. Neste outro gráfico aqui, nós temos o Y medido, que são os valores reais da adulteração por talo. E aqui, o predito pelo modelo de cross-validação, obtendo então uma boa correlação entre os dados, onde o R² de calibração foi de 0,90 e o R² de cross-validação 0,80. Com o objetivo de validar o modelo, foi então inserido um conjunto de validação, onde essas amostras não fazem parte do conjunto de calibração. Aqui podemos ter o gráfico de Y medido, que é o valor real de talos, pelo Y predito, que foi quanto o modelo preveu. Neste gráfico, percebemos o comportamento anômalo dessa amostra aqui, que foi medido em 60% de talo real e foi predito pelo modelo com cerca de 30%, alterando muito o desvio padrão para as amostras com 60% de talo. Nessa tabela aqui, nós temos o valor real de porcentagem da adulteração de talo, o valor médio previsto pelo modelo, o desvio padrão, o número de replicatas, que é quantas replicatas tem no conjunto de validação, e o erro relativo associado. Com isso, podemos concluir que os resultados de análise de erva mate por imagem digital foram satisfatórios, com os erros associados no modelo baixos, e devido a isso, o modelo já pode ser aplicado para quantificar adulterações de talos em amostras reais de diferentes marcas e fabricantes. Gostaria de agradecer ao CNPq pela oportunidade, aos grupos de pesquisas JEC, Tecnotrata e Datalab pelo apoio, à professora Noemi Nagata, ao professor Frederico Soares, a Sheila Catarina Oliveira e ao Leonardo Lemes. Muito obrigado.